graça e paz. Com muita alegria que nós estamos aqui, gravando mais um culto ao Senhor. Espero que sua semana tenha sido bastante tranquila. A nossa foi bastante agitada, né, nesses trâmites aí de resolver essas questões de live, de culto, de ensaio. Mas, graças a Deus, tudo vem sido feito com muita dedicação e acredito que nosso Deus vem recebido. Bem, antes de começarmos, nós iremos orar e pedir a bênção do Senhor aqui nesse momento. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine aquilo que tu queres hoje, essa noite, nesse culto, através da mensagem, através das músicas, e a tua palavra possa tocar nos nossos corações. E que nós possamos ouvir a tua voz. Nos confronta nos nossos erros, nos corrige, faz em nós o teu querer. Abençoa a pessoa que está nos assistindo, que ela possa ser edificada também, que esse evangelho possa alcançar as pessoas mais distantes. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha
Bem, graça e paz, irmãos. Para iniciar nosso culto, né, nós iremos fazer o nosso introito bíblico, que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 em diante. E nós iremos ler juntos. Você possa abrir a sua Bíblia e ler comigo. Vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o versículo 6 diz assim: E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer e tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Bem, essa próxima canção que nós iremos cantar fala sobre isso. Que você possa ter essa palavra no seu coração e, sabendo de tantas coisas que vêm acontecendo, a gente tem uma esperança de que Cristo vai restaurar todas as coisas e vai perdoar os nossos pecados, vai enxugar nos nossos olhos toda a lágrima. E isso nos dá esperança para um futuro que Ele nos prometeu na sua palavra. Nós possamos cantar juntos. Amém. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, conosco estás. Esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo
sempre dará toda glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. Cante conosco. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda glória a ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás. tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Cante conosco. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto
muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz. acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto Muito em breve voltará. em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Saúdo os amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui esta noite para transmitir a palavra do Deus vivo. O texto a qual eu basearei esta mensagem se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 44. Eu vou dar início à leitura. A epígrafe fala acerca do sermão, continua, exortação e vigilância. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moinhos no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto:
Se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vós não penseis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui transmitindo a tua palavra, ó Deus. Que teu Espírito Santo venha me direcionar, venha, ó Deus, me capacitar, porque sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Ó Deus, que esta palavra possa, ó Deus, trazer a vigilância acerca deste grandioso dia em que hás de voltar para buscar a tua igreja. Perdoa, Senhor, nossos pecados e que nós possamos dar ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e ouvintes da palavra, escolhi este tema, é um tema bastante oportuno, por tudo que nós estamos passando nesses últimos dias. Estamos vivendo esta pandemia, estamos vendo aí uma nuvem de gafanhoto chegando já na Argentina, estamos vendo terremotos no México. E isto tudo são sinais acerca da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Este acontecimento, a volta de Jesus, deveria ser o momento mais aguardado pela igreja. Mas grande parte da igreja contemporânea está vivendo de uma forma em que Jesus jamais, como se Jesus jamais fosse voltar. Hoje a igreja, ela está sendo mais conhecida pelos escândalos do que pela sua piedade. Esta prática de negligência, como assim dizendo, já existia desde o período da igreja primitiva, como relata o apóstolo Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 3 e 4. Em que o apóstolo Pedro diz assim: sabendo primeiro isto, capítulo 3, versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Naquele período, já existia este tipo de pensamento, onde muitos, vivendo segundo o texto diz, as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais, deturpavam a palavra de Deus para justificar os seus pecados, a sua vida contraditória às Escrituras. Jesus, através desse texto,
a qual nós lemos em Mateus, capítulo 24, do versículo 36 em diante, ele exorta a igreja a permanecer vigilante acerca deste grandioso dia. E no versículo 36, Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Portanto, datar a volta de Jesus é antibíblico. E os que entraram por esta presunção foram envergonhados e se enquadram na categoria dos falsos profetas. Eu poderia citar muitos exemplos, como, por exemplo, Ellen White datou a volta de Jesus, como nós sabemos, fracassou. As Testemunhas de Jeová. E um relato interessante que eu queria comentar é acerca dessas pessoas que dataram a volta de Jesus. É um fato que o dia em que esse determinado um fazendeiro chamado William Miller, esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. Ele era um homem, um pregador, leigo batista, e através de sua própria interpretação, baseado na profecia do livro de Daniel, capítulo 8, 14, acerca das 2.300 tardes, manhãs e tardes, ele juntou outros textos e calculou que Jesus voltaria entre os anos de 1843 e a primavera de 1844. Nós sabemos que todos que entraram por esse caminho falharam, porque Deus não atribuiu ao homem este conhecimento acerca do dia exato em que ele iria voltar. Mas, através dos sinais, a qual Jesus cita a partir do capítulo 24, nós estaríamos cientes que, quando esses sinais acontecessem, estaria próximo a volta do Senhor Jesus. No versículo 37, Jesus fala: assim como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele traz um acontecimento descrito lá no livro de Gênesis, livro dos princípios, capítulo 6. E o que predominou aquela geração? No capítulo 6, no versículo 5, vai dizer que: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O que marcou aquela geração
pré-diluviana foi o pecado. E Jesus compara que os dias que antecederiam a sua volta seriam marcados por dias de grande apostasia, dias de pecado, como Jesus falou em Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu pergunto, será que esta geração atual não está no mesmo nível de depravação moral, nível de imoralidade semelhante ao período de Noé, e assim também como o período das cidades de Sodoma e Gomorra? Amados irmãos, o apóstolo Paulo, descrevendo acerca dos últimos dias, ele descreve a atual situação da nossa geração. Em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo. Essa foi os últimos momentos da vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele estava na masmorra mamertina, aguardando o juízo. Ele estava já se preparando para se encontrar com o Senhor Jesus. Ele diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Esta é a descrição do apóstolo Paulo acerca dos últimos dias. Eu queria apresentar 3 pontos que o apóstolo Paulo trata nesse texto. Primeiramente, amantes de si mesmo. Essa palavra no grego significa philautos. Segunda palavra é avarentos. No grego, philarguros, amantes da prata. E a terceira palavra é amantes, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Philedonos. O problema da nossa sociedade, como foi também da geração pré-diluviana, é que o amor está mal dividido, mal direcionado. O homem, ele deveria amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas estamos vivendo numa geração, como descreveu aqui o apóstolo Paulo, onde o homem ama a si mesmo, ama o dinheiro e ama ao prazer. É estes dias que nós estamos vivendo. São pessoas que não têm nenhuma sensibilidade. São pessoas que entendem que o mundo gira ao seu redor.
São pessoas que amam os prazeres. É uma sociedade hedonista, cuja filosofia já descreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E, amados irmãos, o apóstolo Paulo descreve aqui o retrato da nossa sociedade. Uma sociedade que se distancia cada vez mais de Deus. Ela ama o prazer, ama o dinheiro e ama a si mesmo. Esse pensamento também norteou aquela geração de Noé. O texto diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eu pergunto, será que é pecado comer, beber, dar em casamento? Eu digo que não. Mas quando o homem coloca essas coisas como centro, como a finalidade da sua vida, e se esquece que ele é um ser mortal, que ele é um ser fadado à morte, que um dia ele irá prestar contas a Deus por tudo aquilo que ele tem praticado nesta vida, ele está pecando. Ele está excluindo Deus da sua vida. E olhando para a sociedade atual, nós vemos a inversão de valores. Hoje, o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, o doce se tornou amargo, o amargo se tornou doce, as trevas se tornaram em luz e a luz se tornaram em trevas. Nós vemos o crescimento do homossexualismo aplaudido pela mídia como uma prática aprovada pelos homens, mas que é desaprovada por Deus. Nós vemos que existem leis instituídas para dar privilégios a esta classe, que Deus já menciona na sua palavra que é contra este tipo de prática, que é abominação aos olhos de Deus. Hoje já existem leis que pode-se realizar um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que Deus instituiu a família. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão dois, uma só carne. Mas o homem, ele quer seguir os seus prazeres. Tem uma frasezinha que diz: o importante é ser feliz. Mas isto é uma falsa felicidade que o mundo oferece. Como disse Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas os seus fins são fins de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 23. Mas Satanás, ele apresenta o pecado como algo atrativo ao homem. Ele ludibria o homem, fazendo esquecer as consequências da prática do pecado. Por exemplo, quem vive na prática homossexual ou na promiscuidade, na prostituição,
poderá ser mais uma vítima do vírus HIV, que desde 1986, mais ou menos, vem matando milhares e até milhões de pessoas em todo o mundo, consequência do pecado. Mas os homens, eles querem, eles amam os prazeres, uma geração hedonista. Nós vemos também leis que aprovam a prática do aborto. Leis que legalizam o uso das drogas. Nós vemos que países como a Holanda, onde estas práticas são permitidas, entraram em uma decadência moral e espiritual sem precedentes. O homem, quando ele começa a fazer tudo aquilo que seu corpo o direciona a fazer, ele está auto-se destruindo. E além da morte física, existe algo pior, que é a morte espiritual. O apóstolo Paulo fala acerca desses dias como dias trabalhosos, dias de grande aversão ao Evangelho. Porque a política de esquerda, o comunismo, o socialismo, todas elas são contra o Evangelho. Porque o Evangelho, ele mostra que estas práticas são condenáveis, são reprovadas por Deus. Mas o homem tem a liberdade. O homem escolhe o caminho aonde ele quer seguir. Jesus falou que existe o caminho largo que conduz o homem à perdição, e são muitos que seguem por esse caminho. Mas existe um caminho estreito que conduz à vida eterna. Mas o homem, ele tem escolhido o seu caminho. Outro grande sinal evidente acerca da volta de Jesus está relatado em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amados irmãos, esse texto é importantíssimo, porque ele refuta essa ideia que a volta de Jesus é iminente. Como mostra alguns filmes,
como Deixado para Trás e outros filmes do gênero, em que Jesus volta de repente, existe um arrebatamento oculto e as pessoas ficam perturbadas, sem saber onde foram parar aquelas pessoas, seus parentes. Mas aqui diz que 2 pontos principais que antecederiam a volta de Jesus é a apostasia e o surgimento do anticristo. O apóstolo Paulo aqui está instruindo a igreja de Tessalônica acerca de falsas doutrinas acerca da volta de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz aqui no texto que Jesus não irá voltar sem esses 2 grandes sinais, que é a apostasia e o anticristo. Eu creio que nós já estamos vivendo, não é uma apostasia. Veja o termo, a apostasia. Porque a apostasia existe desde que o mundo existe. Mas ela vem uma ordem crescente. E nós estamos vivendo um período, apostasia significa o abandono da fé, o abandono da verdade. E nós vemos que o mundo está caminhando para este nível de apostasia citado aqui pelo apóstolo Paulo. Olhando para a Europa, nós vemos que o liberalismo entrou nas igrejas e os templos estão sendo fechados, dando lugar a bares, a hotéis. Países como a Inglaterra, de grandes pregadores como John Wesley, William Wilberforce, Haddon Charles Spurgeon, William Carey. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono do ateísmo. Olhando para a América do Norte, nós vemos as chamadas Dead Churches, igrejas com número de 15 membros, a qual realizam-se cultos a cada 3 meses. Olhando para a América do Sul, nós vemos o sincretismo religioso. As seitas têm crescido. O islamismo tem tomado conta praticamente de toda a Europa e é reconhecida hoje como a maior religião na face da terra. Olhando para o Brasil, nós estamos vendo as seitas crescendo de maneira assustadora. A cada dia abrem-se novas igrejas onde são disseminadas heresias. E outro grande sinal, citado aqui pelo apóstolo Paulo, em sua carta 2 Tessalonicenses 2, é o surgimento do anticristo. Esse termo, na verdade, anticristo, ele foi usado pelo apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 16. No versículo 18, ele diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Esse termo foi usado pelo apóstolo João, porque esse termo anticristo, ele significa tanto aquele que vai se passar por Cristo, como aquele que vai ser o opositor de Cristo. O apóstolo Paulo usa aqui o termo filho da perdição, homem da iniquidade.
Já o profeta Daniel, no capítulo 7, o chama de pequeno chifre. A abominação da desolação, no capítulo 9, o profeta Daniel. Quem será este líder? Esta figura chamada anticristo? Portanto, o apóstolo João já define que muitos anticristos, mas este é o anticristo. Os anticristos que já surgiram no mundo, podemos citar Antíoco Epifânio, Nero, Hitler, Mussolini, Stalin, Tito, entre muitos outros. Mas essa figura do anticristo, como está relatada no livro de Apocalipse, capítulo 13, que fala acerca como será o governo deste líder. E Daniel, no capítulo de número 7, ele retrata acerca desse pequeno chifre. Ele retrata impérios segundo a sua visão, a qual ele teve, a figura de um leão representando o império babilônico, a figura de um urso representando o período do Império Medo-Persa, a figura de um leopardo representando o Império Grego, e ele fala de outro ser, a qual ele não define, ele fala que é um ser temível, que produz grande destruição, a qual seria a figura do Império Romano. E logo após desse império virá esta última figura, que é o anticristo. E por que Deus permite esta operação do erro? O apóstolo Paulo, ele descrevendo, a qual nós já lemos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, acerca do anticristo, e diz aqui no versículo 8 em diante: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E que cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nós sabemos que Jesus, ele veio, como diz João, capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem no seu nome. Mas os judeus não o receberam. E nós sabemos que os judeus hoje ainda esperam a vinda de Jesus. Mas esse Jesus aí que há de vir, nós sabemos que não é o Cristo que eles esperam. Será a operação do erro. Será o anticristo, a qual instalará um governo mundial. Uma moeda única. Voltando para o texto de início, Lucas de Mateus 24.
nós vemos que Jesus comparou esse retorno aos dias de Noé. Interessante que Noé, ele recebeu esta missão dada por Deus de construir uma arca, porque viria um dilúvio cerca de 40 dias e 40 noites, a qual Deus destruiria toda alma vivente existente na face da terra. Mas Noé, ele era um homem que andava com Deus. Um homem que não vivia de acordo com a filosofia daquela geração. Um homem que agradava a Deus. E Noé, ele construiu aquela arca, e na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, que vai dizer que ele foi pregoeiro da justiça, ele anunciou ao dilúvio, mas aquela geração não deu ouvidos à pregação de Noé, como também hoje não está dando ouvidos à pregação do Evangelho, a segunda vinda de Cristo. E o dilúvio veio e não perceberam. Quando eles despertaram, já era tarde demais. A Bíblia diz que Noé fechou a arca por dentro e Deus a selou por fora. O tempo da graça se fechou para aquela geração, como também vai se fechar para essa geração, quando Jesus Cristo voltar. Para concluir, eu vou deixar os versículos de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo a partir do versículo 50 até o versículo 58. E diz: E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo aqui retrata que quando a trombeta soar, aqueles que estiverem vivos serão transformados num corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Um corpo que não está sujeito às ações do tempo, ao cansaço, à doença e à morte. Ele diz aqui que nós temos esta esperança. Amados irmãos, diante de tantas mortes que nós temos observado devido a essa pandemia, existe uma esperança. Porque nós fisicamente podemos passar pela morte, a não ser que o Senhor Jesus venha e nós seremos transformados. A morte está determinada por Deus desde o pecado de Adão. Deus disse ao homem: do pó tu vieste, ao pó tu retornarás.
Mas o importante é saber qual o destino que a alma irá depois da morte. Em Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez e depois da morte segue-se o juízo. A igreja ela tem uma esperança que é a vitória sobre a morte. Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 11, 25, e disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados irmãos, a morte não é a derrota da igreja, mas a morte é a vitória da igreja sobre a morte. É a ressurreição. É uma vida eterna com Jesus Cristo. Jesus Cristo diz em João 14, versículo 1 e 2, não se turbe o vosso coração, crede em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito e vou preparar-vos lugar. Amados irmãos, no céu, no repouso eterno não existirá tristeza, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. No céu não existirá doenças, não existirá morte. No céu nós estaremos eternamente com o nosso Senhor. Mas, para terminar, devemos estar vigilantes acerca desse dia. Porque para muitos esse dia será como um ladrão na noite. Pegará muitos de surpresa. Mas que nós estejamos esperando o dia do Senhor, todos os dias, vigiando e firme nas promessas, que breve o Senhor Jesus vai voltar. Eu agradeço essa rica oportunidade.